E aí, pessoal? Hoje a gente vai entrar de cabeça numa análise super direta e objetiva de um material fascinante, o Manifesto da N3X sobre o grafeno. A gente sabe que esse assunto já rendeu muita promessa exagerada no mercado, né? Mas a ideia aqui é entender exatamente como o grafeno está deixando de ser só uma teoria frustrante para virar uma realidade industrial prática de verdade. E olha, essa transição carrega um peso financeiro absurdo para o mercado global. Historicamente, a indústria já jogou milhões fora tentando domar esse material. Então vamos olhar para os dados e para a ciência e entender como reverter esse cenário de prejuízo em ganho real de produtividade. Bom, para começar de verdade, olha essa frase. O grafeno não é magia, é ciência. Isso tira o peso daquela ideia de que ele ia salvar o mundo num estalar de dedos, sabe? A narrativa era que o grafeno ia revolucionar absolutamente tudo da noite para o dia. Mas, quando a indústria tentou colocar isso no chão de fábrica, a dura realidade bateu de frente. E o ponto-chave desse manifesto é justamente esse. As falhas do passado não aconteceram porque o grafeno é ineficiente. A culpa foi pura e simplesmente da forma péssima como ele era entregue nas linhas de montagem. E a gente precisa validar esse ceticismo da indústria porque o pessoal tem razão em desconfiar. Por que deu tudo tão errado no começo? A resposta é simples: pó cru. As empresas estavam recebendo grafeno no formato mais básico e não tratado possível. Nenhuma orientação técnica clara, nenhum método prático para aplicar aquilo no mundo real da fábrica. O resultado óbvio: uma frustração gigante, um descrédito geral da tecnologia e, claro, enormes prejuízos financeiros para quem tentou inovar às cegas, sem a química correta do lado. Mas por que exatamente o pó cru falhou de um jeito tão espetacular? O manifesto muda totalmente o foco aqui. A culpa não é do material, a culpa é da física, mais especificamente das famosas forças de Van der Waals. Lembra delas das aulas de química? Pois é. São essas forças naturais que fazem com que as partículas daquele pó cru se atraiam intensamente umas para as outras e formem blocos super rígidos. Isso faz com que tentar dispersar o grafeno de forma homogênea em resinas seja uma missão quase impossível sem implementar processos extras, que são caros, demorados e super complexos. Para ficar bem fácil de visualizar o tamanho desse problema, pensa numa analogia bem do dia a dia. Imagina tentar misturar aquele pó de cacau completamente seco num copo de leite muito gelado. O que acontece? O pó não dissolve de jeito nenhum, fica formando aquelas pelotas secas boiando no topo, não se mistura. É literalmente isso que acontece num nível microscópico quando alguém tenta jogar grafeno em pó numa resina industrial densa. Agora imagina usar um xarope de chocolate líquido, já pronto. Ele se mistura na hora, perfeitamente, sem o menor esforço. E é exatamente essa sacada genial para a manufatura moderna. E é aqui que a ciência da dispersão resolve o enigma. Entra em cena a linha de soluções da N3X, encabeçada pelo N3X GraphSoy. Lembra do xarope pronto da nossa analogia? O conceito é exatamente esse. Ao invés daquele caos do pó cru, o produto entrega o grafeno já perfeitamente disperso numa base de óleos essenciais. Isso é uma verdadeira virada de chave, porque contorna totalmente aquele problema da aglomeração e das forças de Van der Waals. O produto já chega estabilizado, dominado pela ciência e pronto para o uso imediato. Fim daquela dor de cabeça enorme com a dispersão. E a praticidade disso na vida real do chão de fábrica é impressionante. A complexidade simplesmente sumiu, dando lugar a um processo ridiculamente simples de 3 passos. Passo 1. Você usa em média uma proporção mínima de apenas 1 grama do produto para cada quilo de polímero ou resina. Passo 2. O operador vai lá e mistura usando exatamente as mesmas máquinas que a fábrica já tem hoje, seja injeção, extrusão ou vulcanização. E o passo 3. Você obtém os resultados de alta performance na hora, no produto final, sem ter que inventar nenhuma etapa maluca de moagem no meio do caminho. Então, o que é realmente interessante de observar agora é esse contraste direto, que resume a revolução no setor. De um lado, a gente tem a dura realidade do pó cru, sinônimo de aglomeração incontrolável, processos super complexos e resultados que a engenharia simplesmente não pode confiar. Do outro lado da moeda entra a fluidez do produto pronto, no caso, a linha N3X Graph. O material já vem pré-disperso para o pátio da fábrica, garante uma incorporação 100% homogênea e a aplicação é absurdamente simples. A gente saiu de um obstáculo teórico gigante para uma ferramenta prática de produção em larga escala. E a inteligência por trás dessa solução é não se limitar a um único cenário produtivo. O documento detalha uma linha super versátil de soluções pré-dispersas para várias bases industriais diferentes. Tem o N3Ecos Graph Soy, que usa os óleos essenciais, tem o N3Ecos Graph Hydra, desenhado especificamente para elevar a performance de formulações à base de água, e tem o N3Ecos Graph 3D, feito sob medida para turbinar filamentos e resinas de impressão 3D. A ciência da dispersão não é um tamanho único, ela é entregue sob medida para a necessidade de cada indústria.
Agora, o ponto crucial para qualquer operação industrial é este número poderoso aqui, 40%. Quando a gente analisa o chão de fábrica rodando, tempo de ciclo é tudo. É isso que dita a lucratividade no final do mês. E o manifesto foca em evidenciar uma redução drástica no tempo de processos muito específicos, provando que o grafeno, quando entregue da forma certa, afeta diretamente a velocidade do relógio da fábrica. Para ancorar esses 40% na realidade palpável da operação, entra em cena o N3EX Vulcan Prime. Esse é um aditivo altamente especializado com um objetivo comercial muito claro: acelerar a fábrica. Quando a gente coloca ele na produção de borracha, por exemplo, a química é desenhada para fazer a vulcanização acontecer muito mais rápido. Na prática, ele consegue cortar o tempo daquele processo historicamente demorado em até 40%. Isso prova com dados reais como o grafeno bem aplicado não só melhora o material, mas otimiza agressivamente a cadência de toda a linha de montagem. E falando em melhorar o material, os resultados industriais concretos saltam aos olhos assim que aquele bloqueio da aglomeração é resolvido. As matrizes passam a ter uma resistência mecânica muito superior e, detalhe, ficando bem mais leves. Além disso, a condutividade elétrica e térmica vai lá em cima. O tempo de vulcanização, como a gente acabou de ver, cai bastante. E para fechar o pacote, as peças ganham uma durabilidade extrema contra agentes químicos e radiação UV. São os verdadeiros atributos de alto desempenho do grafeno, finalmente liberados para uso em larga escala. Toda essa montanha de evidências culmina nessa frase que é o pilar do manifesto. Não é promessa, é realidade. O documento prova por A mais B que aquela velha fase de testes infrutíferos e de frustração com pó de grafeno acabou. Mudar o foco da entrega, saindo daquele pó cru e imprevisível para uma dispersão dominada pela ciência, faz com que transformar materiais comuns em produtos de altíssima performance seja algo acessível e imediato hoje, e não mais um sonho distante para daqui a 10 anos. O que nos deixa com uma pergunta final super provocativa. Com o grande obstáculo das forças de Van der Waals superado pela ciência e com métodos de uso tão simples de 1 para 1000, será que a indústria como um todo está finalmente pronta para deixar a era frustrante do pó cru para trás? A transição para a realidade de alto desempenho do grafeno pré-disperso já está toda mapeada e comprovada pelos dados. A grande questão agora é observar quais verticais vão ter agilidade estratégica para integrar isso primeiro e liderar a inovação no mercado. Muito obrigado por acompanhar a nossa análise de hoje e até a próxima.